Olá, minha amiga auditora fiscal. Olá, meu amigo auditor fiscal. Vamos dar continuidade à nossa conversa, a essas reflexões sobre o sindicato. Bom, eu queria continuar compartilhando esses aprendizados e como que isso transformou meu modo de ver o sindicato, falando um pouquinho da estrutura do nosso sindicato, naquele aspecto que eu comentei logo no primeiro vídeo, de quanto que centralizado, da força da centralização no Executivo, a centralização que existe na direção executiva nacional. E aqui, com essa experiência à frente da ADS Belo Horizonte, é muito difícil para a gente porque as decisões e a própria forma de tomar decisões está no nosso sindicato, através do nosso estatuto, estão muito concentradas na direção executiva nacional. O fato de ser a direção executiva nacional quem tem competência para convocar as assembleias nacional, a direção nacional quem tem competência para redigir os indicativos para a assembleia, a direção nacional é quem tem competência para negociar e representar a categoria nas tratativas com o governo durante a campanha salarial. Isso tudo fortalece muito, reforça muito esse centralismo que existe no nosso sindicato. E aí eu queria trazer uma reflexão para os colegas, principalmente quem entrou há menos tempo nos últimos concursos e não tem esse histórico. Eu acho que talvez um maior aprendizado, o maior ganho que eu tive com essa experiência à frente da ADS foi a oportunidade de conviver com os colegas que já estão na Receita há muito mais tempo, que já estão no sindicato há muito mais tempo e conhecer a história. Porque às vezes a gente acha que está tudo acontecendo pela primeira vez, quando muito do que a gente está vivendo agora já se repetiu, já aconteceu no passado e agora está se repetindo com pequenas diferenças. Então, um traço da história que eu acho importante a gente considerar era o formato do sindicato da Receita Previdenciária, dos colegas previdenciários que, após a fusão em 2007, a gente passou a ser uma categoria única de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, mas o formato do sindicato, a estrutura do sindicato dos previdenciários era de federação, sindicatos estaduais, cada estado tinha um sindicato e nacionalmente eles se congregavam numa confederação, numa federação de sindicatos. E aí, gente, qual que eram as vantagens e desvantagens e por que acabou se optando na fusão por um sindicato nacional como é atualmente? Eu acho que no sindicato de base estadual, em que você não tem um sindicato único de auditores, mas dezenas de sindicatos, um em cada estado, você tem uma dificuldade que foi visto como uma desvantagem, e talvez esse tenha sido a principal razão da opção por um sindicato nacional, que a diversidade muito amplificada. Então, cada sindicato estadual pode ter uma opinião diferente dentro de uma campanha salarial, por exemplo, e sobre greve, por exemplo. Você imagina o sindicato dos auditores fiscais em Minas Gerais decidem fazer greve e os de São Paulo e do Rio decidem não fazer greve, isso pegando 3 sindicatos estaduais, né? Sindicato da Bahia, Sindicato do Ceará, Sindicato do Rio Grande do Sul, do Amazonas. Você pensa como que isso pode ser complexo, tentar agrupar ou tentar dar um sentido único para essa diversidade de opiniões e de ações, né? Porque cada sindicato tinha autonomia nas suas decisões. Mas o papel da federação é um pouco esse, né? Dá um sentido, mas acaba que a federação muito mais responde às suas bases estaduais do que o contrário, né? Do que dá a determinação do que deve acontecer. E aí eu queria chamar a atenção para as vantagens desse modelo anterior. Por quê?
a gente tinha, por ser de base estadual, primeiro que a direção estava muito mais próxima das bases. E depois, algo que eu acho muito sensível, que talvez não tenha sido ponderado, ou talvez a gente não tivesse visto o reflexo disso na prática, é que com o sindicato estadual, o dirigente sindical de cada sindicato desses do Estado também tinha sua liberação para ficar por conta do Estado, do sindicato. Então ele deixava de ter suas atividades, atribuições na Receita normais, para se dedicar apenas ao exercício do mandato classista, apenas a direção sindical. E isso aqui eu acho que é uma questão muito sensível, porque principalmente à frente da DS Belo Horizonte, que é uma DS muito grande, não tendo liberação, como eu não tenho, compatibilizar o meu trabalho normal na Receita Federal, na DEMAC, aqui em Belo Horizonte, com o trabalho de dirigente sindical é muito complicado, é muito pesado, e talvez esse é um dos motivos de que, junto com o fato, né, a questão extraordinária desse ter sido um mandato que praticamente, que a gente ficou o mandato inteiro em campanha salarial, e também ter sido um mandato primeiro de duração de 3 anos, é que isso gerou esse desgaste tremendo pessoal e para toda a diretoria da DS Belo Horizonte, em que eu pessoalmente me vejo sem condições de continuar na vida sindical contribuindo por essa necessidade de descansar realmente, porque foi um período muito desgastante. Então, se a gente tivesse sindicatos de base estaduais ou a possibilidade de ter mais dirigentes dedicados exclusivamente à atividade sindical, isso com certeza fortaleceria muito mais o nosso sindicato. Não sendo assim, não tendo sido essa estrutura, eu só queria deixar a reflexão, né, dos prós e contras. Com certeza a gente tem que, isso foi ponderado na época da fusão, mas só queria chamar a atenção porque às vezes a gente deixa de pensar que isso tem uma consequência prática. Então hoje a gente tem no máximo 3 dirigentes sindicais da DEM liberados para o exercício do mandato classista, para ficar por conta só do sindicato. Se tivesse 20 sindicatos estaduais, porque nem todo estado necessariamente tinha que ter um, né? Mas poderia juntar em mais de um estado e tal. Mas você imagina que a gente pudesse ter não 3 auditores fiscais, mas 20 auditores fiscais com a dedicação exclusiva para o sindicato. Isso com certeza traria um resultado muito melhor. Mas o que eu queria dizer é que, a despeito desses prós e contras, desses 2 modelos, é que tendo decidido por esse modelo de um sindicato nacional, ele reforça muito o centralismo. O nosso sindicato é muito centralizador e deixando pouco papel, poucas atribuições para a DS. Então, uma das frustrações dessa minha experiência à frente da DS é que a gente muito pouco pode fazer. A gente tem a possibilidade de fazer a comunicação com os nossos filiados, conduzir as assembleias nacionais, compartilhar as nossas opiniões das questões que estão acontecendo, mas a gente não consegue propor mudanças de rumo, a gente não consegue convocar a Assembleia, ver as nossas propostas serem levadas para a Assembleia. Então, a gente sempre depende de que o Comando Nacional aceite as nossas propostas, que a Direção Nacional aceite as nossas propostas, e isso é frustrante porque a gente, durante toda a campanha salarial, a gente levou várias dezenas de propostas para essas 2 instâncias, para o CDS, e acabamos não tendo elas recepcionadas, principalmente porque fomos percebidos como uma DS de oposição, porque de fato não estivemos alinhados com essa direção nacional em momento algum, por grandes discordâncias quanto à maneira de conduzir o caminho que estava sendo conduzida a campanha salarial, principalmente, né, por essa divisão que foi feita a partir do bônus de eficiência sem paridade, essa divisão da categoria. Isso para a gente sempre foi inaceitável. E aí a gente fica como porta-voz da direção nacional, assim, dando a cara a tapa, sendo cobrado pelos filiados, mas na sua maioria de decisões que não foram tomadas pela gente, foram tomadas pela direção nacional. E isso é muito complicado e frustrante, porque a gente queria dar outro rumo, queria trazer outras propostas,
queria que as assembleias pudessem discutir coisas que realmente são relevantes e que muitas vezes não são discutidas, e essa é uma das questões. E aí eu queria chamar a atenção para os últimos 2 pontos desse centralismo. Um é de um contexto de baixa participação e de centralização, da importância das ferramentas de comunicação. Então, a direção nacional, um dos aspectos da centralização é que ela tem a máquina de comunicação do sindicato. Então, tudo que acontece no sindicato, os auditores fiscais só ficam sabendo ou pelas notícias da direção nacional ou pelas notícias da sua DS. E, na maioria das DSs, que menores, são poucas as DSs grandes, como a DS Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Ceará, que conseguem ter um jornalista trabalhando, conseguem ter um canal de comunicação mais efetivo. Em geral, as DSs pequenas pouco conseguem fazer em termos de dar notícia, de jornalismo, e acabam reproduzindo as informações da direção nacional. Então, os auditores fiscais só recebem as percepções, as informações da direção nacional, o que fortalece muito esse centralismo e acaba não tendo espaço para diversidade. A gente não consegue ter outras opiniões sendo levadas até os auditores, a não ser aqueles que estão nessa base dessas DSs maiores e que têm uma visão de mundo diferente. E aí, para completar, queria dizer também do fisiologismo, que eu brinquei que infelizmente também existe no nosso sindicato. E aí, só dou um exemplo, como que as viagens e os eventos do sindicato são usados para a conquista de apoiadores, de colegas que possam, de cooptação de colegas para que eles possam apoiar a direção nacional. Para ter um exemplo, no CONAF, foi realizado no Rio de Janeiro, você tinha o Hotel Windsor, você tinha 2 hotéis, dois prédios, um principal, com os quartos tinha vista para o mar, os quartos melhores, e um na rua lateral, um anexo, em que os quartos não tinham vista e eram menores e tal. A direção nacional usa esses eventos para convidar quem é apoiador, quem é próximo, e chega ao ponto de dividir os quartos meticulosamente para que os apoiadores fiquem nos quartos melhores, com vista para o mar, e quem não apoia a direção nacional fique nos quartos piores, sem vista, e tenha esses privilégios são usados para cooptar e para ter mais apoio. Isso também acontece no trabalho parlamentar. A direção nacional só convoca para participar de cada DS no trabalho parlamentar em Brasília aqueles apoiadores do grupo. Durante a campanha a gente brigou muito pela reformulação do trabalho parlamentar, a gente lutou para que ele fosse feito nas bases e que o trabalho em Brasília fosse bem coordenado junto com o trabalho que fosse feito na base, né, para aqueles colegas que estavam trabalhando os parlamentares na base pudessem trabalhá-los também em Brasília. E essa foi uma grande dificuldade que, por mais que a gente tenha levado propostas para o CDS, propostas para o Comando de Mobilização, a direção nacional nunca aceitou que essa indicação de colegas para fazerem parte do trabalho parlamentar em Brasília passasse pelo menos pela DS Belo Horizonte. Porque a gente queria que quem participa aqui também pudesse participar lá, para que essa proximidade com o parlamentar auxiliasse nesse trabalho. Agora, a DEM jamais abriu mão de poder levar aqueles figurinhas carimbadas, que são sempre os mesmos, que vão para Brasília, e a gente sabe que, principalmente para os aposentados, isso acaba sendo uma forma de estar próximo, de reconhecer, né, de dar um valor, de prestigiar, uma forma de prestigiar esses colegas e garantir o apoio deles, porque nesses eventos acaba não só tendo essa relação de convidá-los para estar lá em bons hotéis, fazendo essas viagens, e
principalmente tendo a oportunidade de fazer essa cooptação, essa conversa mais próxima e garantir o apoio desses colegas da direção nacional. Isso sem falar no CDS, que esse grupo também conseguiu ter um apoio muito grande do CDS com uma prática de incentivar a abertura de novas DSs, novas delegacias sindicais pequenas, que têm às vezes 50, menos de 50 filiados e são incentivadas com pessoas próximas nessa interação. É claro que a direção nacional tem muito mais condições de ter proximidade do colega novo que entrou na fronteira, pode ir lá visitar, levar a visão dela sobre o sindicato, sobre a Receita e buscar essa aproximação, dizer o quanto que ele é importante para a direção nacional e aí também tentar essa cooptação do que outros grupos, do que uma DS que tem uma visão de mundo diferente, mas que não vai ter contato, uma DS, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, que não tem contato, não tem condições de manter esse contato com outras colegas de fronteira, por exemplo. E aí, com isso, com essa abertura de muitas DSs, que hoje já são quase 83, me parece, se garantiu uma maioria apoiadora da direção nacional. E o CDS passou a ser um espaço de apenas carimbar o que a direção nacional propõe. O que, quando é uma proposta da direção nacional, é aprovada, e quando não é uma proposta que vem de uma DS que não é alinhada com a direção nacional, por mais que a gente pareça na discussão que a gente tem os melhores argumentos, que a ideia é muito boa, que está sendo aprovada, na hora que vai para a votação no tablet, aquela maioria de apoio da direção nacional fica revelada, e essa dificuldade da gente conseguir influenciar. E isso é uma constatação muito triste, que a gente pensa que as melhores ideias, os melhores argumentos, é assim que se forma uma maioria, é assim que se forma um modo de atuação dentro do sindicato, mas participar do CDS passou a ser uma dificuldade, passou a ser muito penoso por conta disso. A gente vê que não é isso que acontece ali, é um jogo de cartas marcadas e pouco a gente pode fazer para realmente influenciar nos rumos do sindicato. Quem olha de fora fala, poxa, mas as DS não estão fazendo nada, mas quando você vai ver a dinâmica lá, é muito frustrante realmente, porque a gente não consegue emplacar nossas ideias, nossas propostas por conta desse domínio, que é um reflexo desse centralismo na direção executiva nacional que eu comentei nesse vídeo com vocês. Então é isso, gente. Se você tem uma direção nacional que valoriza a democracia interna, que propõe o debate, que ouve as suas instâncias, que busca a transparência e a maior participação, a gente poderia até ter um resultado diferente. Mas nessa não é a realidade do grupo atual e é por isso que a gente tem tanta dificuldade. Então é isso para encerrar esse vídeo. No próximo eu queria comentar mais sobre a nossa campanha salarial, né, sobre os rumos que ela tomou e como que a gente chegou até aqui e quais são as perspectivas, mas esse era o aspecto que eu queria comentar nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Continue acompanhando para a gente fazer esse bate-papo. Valeu, até!